Os dados são reveladores. De acordo com o IBGE, até 2025, o país terá algo em torno de 33 milhões de idosos. Seremos o sexto com o maior número de pessoas com idade avançada no mundo. Apesar de leis e do próprio Estatuto do Idoso, ainda estamos longe, muito longe de garantir uma melhor qualidade de vida aos jovens há mais tempo. Nesse contexto e na contramão do que se observa no primeiro mundo, a tal qualidade de vida começa com a oferta de uma nutrição mais equilibrada aos idosos. Porém, na prática, a gente sabe que isso não acontece. Então esse será o tema a partir de agora em nossa pausa do café. Hoje, para nos auxiliar, vamos contar com a presença pela internet da nutricionista Thaís Cavalcante. Olá, Thaís, bom dia, prazer recebê-la. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Thaís, e aí, inevitavelmente, os idosos acabam sofrendo um pouco mais sobre essa questão da falta de nutrientes e algumas síndromes podem acontecer, como a sarcopenia, não é isso? Eu queria que você explicasse um pouco mais isso. E se todos nós estamos suscetíveis a um dia passar por essa situação. Isso é verdade. Então, assim, com o passar dos anos, né, o corpo vai sofrendo mudanças na sua composição. É normal isso acontecer. E a principal dessas mudanças é justamente o aumento da gordura e a diminuição da massa muscular, que é justamente a sarcopenia, né? E como você falou, a gente tem hoje muitos idosos, né? E esses idosos, eles têm que se preocupar bastante com a sarcopenia. Então, o ideal seria realmente nessa questão da prevenção, né? Por isso que eu digo sempre o seguinte, aquilo que a gente come hoje ou que comemos lá atrás, o efeito ele só vai ser sentido nesse exato momento ou daqui a algum tempo, né? Exatamente. A gente trabalha muito com a prevenção, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque no futuro a gente acaba sofrendo essas consequências. Verdade. Olha, a perda muscular, né, inevitavelmente acaba que acontecendo, né? E aí é preciso prestar atenção, sobretudo, em alguns detalhes, né, doutora? Quais são os reflexos disso no organismo de uma forma geral? Então, a sarcopenia, ela é um fator importante para a diminuição da força muscular. Então, os pacientes idosos, eles geralmente têm níveis de atividade física mais baixos, né? Não praticam muita atividade física. Então, imagine, quanto menos eles se exercitam, menos força eles vão ter, né? E aí, nisso, aumenta mais a prevalência de deficiências, aumenta até a incapacidade deles caminharem. Além disso, eles têm esse aumento de gordura corporal, eles aumenta também a questão de quedas, né? Tem uma alta prevalência de quedas nesse grupo de pacientes, de idosos, né? Que é justamente a consequência dessa diminuição de força muscular, principalmente quando a gente associa a inatividade física, né? Imagine que um paciente ele não se exercita, tem uma força muscular já reduzida, então, consequentemente, ele vai ter um aumento aí nas quedas. É possível a gente, de fato, corrigir essa situação já, de fato, melhorando e modificando a alimentação através de uma boa nutrição? Com certeza, a nutrição ela tem um papel muito importante nesses pacientes, né? A gente tem que pensar tanto na prevenção, até mesmo quando o quadro já está instalado, para que ele não piore, né? Para que ele não progrida. E aí você trouxe, inclusive, algumas dicas importantes que trata-se da ingestão, muitas vezes, de proteína, vitaminas e alguns minerais. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Com certeza. Então, assim, a gente tem principalmente as proteínas, né? Que a gente tem que aumentar o consumo dessas proteínas. A gente tem mais ou menos aí 1,2 gramas de proteína por quilo de peso para cada paciente. Isso é muito individual, mas a gente tem mais ou menos essa média. E qual é a função da proteína? A gente tem pacientes jovens, né, que geralmente buscam a proteína como forma de aumentar a massa muscular. Já nos idosos, a gente pensa, quando eles já têm um quadro instalado, né, da sarcopenia, a gente pensa em melhorar essa função muscular e evitar que perca, né, mais massa muscular. Aí, associado a essa proteína, que pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal, a gente tem várias vitaminas, vários minerais que também podem ajudar.
Então, por exemplo, a gente tem o cálcio, que ele vai ajudar na composição óssea, ajuda no metabolismo também, associado à vitamina D, que ajuda a absorver melhor esse cálcio, né? Outras vitaminas também, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina E e K, que elas vão ajudar a melhorar o sistema imunológico desses pacientes, vão auxiliar e regular a questão muscular também. E nutrientes, né? Como o zinco, o magnésio e o selênio, que também ajudam nessa questão muscular, nessa recuperação muscular que os pacientes idosos vão ter. Perfeito. Eu acredito, inclusive, que é um desafio muito grande até para os próprios profissionais de nutrição, porque os idosos, queiram ou não, acabam tendo algumas restrições na alimentação, né, doutora Thaís? E aí, você tentar equilibrar exatamente esse retorno, essa nutrição um pouco mais inteligente, né, como é que eu posso dizer dessa forma, é sempre um desafio intenso, né? Você falou aí sobre a questão das vitaminas, eu queria que você falasse especificamente do papel dessas vitaminas, da E, a D, a K, a A e a B, exatamente nessas condições. Então, essas vitaminas a gente encontra em vários alimentos, né? A gente encontra a vitamina K, a gente encontra em alimentos de cores verdes, né? Os folhosos, como o brócolis, a rúcula, o couve-flor. A vitamina A gente encontra em alimentos mais de cores laranja, amarelado, o mamão, a manga. Então, essas vitaminas, de uma forma geral, elas ajudam muito no sistema imunológico, né? Como eu tinha falado antes. E qual é a importância disso para esses pacientes? Eles acabam tendo uma queda, né, do sistema imune com o passar dos anos, como eu tinha falado antes, e aí nisso acaba desenvolvendo outras doenças também associadas, né? Então a gente tem o desenvolvimento de doenças crônicas, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças em questão de gorduras também, aumenta a questão de gorduras no organismo. Então, essas vitaminas ajudam para que a gente previna essas doenças, né? Para que a gente evite que elas venham com a incidência maior e para que a gente melhore aí essas questões do paciente idoso, né? Então, é uma forma tanto de prevenção, que seria o ideal, mas quando a gente já tem alguma questão instalada, a gente pode evitar que a doença progrida. Então, as vitaminas, ela tem uma função muito importante para essa questão. Perfeito. Olha, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do ovo, tão presente, né, na mesa de todos nós brasileiros. Com Alguns certeza. defendem, outros polemizam, né? E em tempos de carne tão cara, o ovo tem sido usado como substituto por muita gente. Eu queria que você falasse um pouco mais. Então, a gente tem o ovo, né, que ele, como você já adiantou, tem um custo-benefício muito bom, né? A gente tem um preço bem acessível do ovo. E, além disso, a gente tem formas de preparos bem diversificadas, né? A gente pode acrescentar diversos temperos para a gente mudar um pouco ali a palatabilidade, né, do ovo. E, além disso, a gente tem uma fácil digestibilidade, então a gente consegue absorver ali bem o ovo. É fonte de proteína e ajuda nessa manutenção muscular. Além disso, ele vai ser fonte de todas essas vitaminas e de todos esses nutrientes que eu falei, né? Então vai ser fonte de vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K, então zinco, o que faz magnésio. A diferença, doutora Thaís, me permita, não é o ovo, mas a forma como ele é feito, né? Como ele é colocado em casa, se ele é frito, se ele é cozido, né? Isso faz a diferença, não é isso? Isso não importa, não adianta a gente consumir, né, o ovo, que é fonte de todos esses nutrientes, se a gente prepara ele de uma forma inadequada, né? Se a gente coloca muita gordura ali nele, se a gente faz ele de uma forma que vai nos prejudicar, né? Perfeito. Muito boa a sua colocação. Olha, muito obrigado. Quero lhe agradecer imensamente a sua participação hoje aqui, viu, doutora Thaís? É muito importante a gente trazer aí nosso público, de fato, tem um público muito grande nessa idade e que precisa, de fato, começar a ter um pouco mais de consciência na alimentação. O ideal era sempre a gente prevenir, né? Começar lá desde pequeno, com uma alimentação um pouco mais saudável, porque os efeitos, de fato, são acumulativos e acabam trazendo consequências na fase adulta e também na fase mais de idoso, né? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima, viu? Obrigada pelo convite, até a próxima. Até a próxima, grande abraço. Bom, nós conversamos, portanto, com a nutricionista, a doutora Thaís Cavalcante, que trouxe dicas importantes para você que está nos acompanhando, viu?